Porque o que é considerado doping? Doping, na verdade, a doping, o cara correu drogado, não é bem assim, né? Qualquer substância, tanto ingerida como injetada, ou método que venha favorecer, né, a melhoria de performance do atleta. Ou seja, se você estiver usando, por isso que algumas coisas eu falei, isso aqui é um doping branco. Doping branco, pô, doping branco, exemplo, na natação antes, o traje completo, né, de tubarão lá, daquele, tinha, né, que aquele traje, ele foi tão realmente bem feito e funciona tão bem que depois ele foi proibido. Tanto é que, pode ver, hoje não existe ninguém com traje completo, né? Exceto os femininos, que na verdade é por conta do maiô, né? As meninas, né, não nadam de biquíni, mas estamos falando do traje completo, né? Então, existe recordes mundiais na piscina com traje e sem traje. E isso aí pode ser considerado um doping branco. Quer dizer, se todos têm acesso, ok, mas se eu não tenho grana para comprar aquilo, já entrei em desvantagem. Então, além disso, vem essas categorias de substâncias. Você falou efedrina, estimulante. Aí o outro estava usando hormônio. Que tipo de hormônio? Nossa, aí pode ser realmente um hormônio esteroide, não esteroide, pode ser um corticosteroide, que já entra para a linha dos anti-inflamatórios. Quer dizer, eu machuquei, tive um estiramento fortíssimo e preciso tomar uma injeção, né, um anti-inflamatório, sei lá, uma dexametasona, né? Qual a substância hoje mais tranquila? Uma dexacitoneurin. Nossa, isso aí você compra assim, tranquilo. Mas para o atleta é doping. Para poder eles fazer esse uso, como é qualquer hormônio, seja ele qual for, né, está lá na lista, ele vai ser suspenso. Agora, até para isso existem também as proteções. Se o atleta atleta que é monitorado, né, é necessário esse uso, o médico tem que fazer, né, um laudo, avisar que machucou, estava tomando sobre isso aí, tomou durante tanto tempo, tal. Isso tem que ser descrito, porque hoje realmente aí vem mais outra resposta do que você colocou. Aí vem a evolução de tudo isso, não só de novas substâncias, não é? Mas também de novos métodos. E mascarar, que deve ter também, né? Exatamente. Então, hoje você faz utilização disso aí. Estava constando lá. Mas hoje existem substâncias que podem ser feitas que ainda não são detectáveis. Isso é fato também. E fora as substâncias, como você acabou de falar, que mascaram o uso de outras. Então, existem alguns diuréticos que eles aceleram, né, a eliminação dos resíduos de hormônios, que é o que vai ser detectado lá. Esses diuréticos começaram também a ser considerados doping. Então, assim, todo ano a UADA sai uma nova lista, assim, mantém-se, né, boa parte do que está lá, e um pequeno percentual, é muito pequeno mesmo, de algumas substâncias, elas entram como substâncias controláveis. Quer dizer, a UADA está pesquisando se essa substância que foi detectada, ela de fato melhora a performance. Caso contrário, ela pode ser incorporada à lista ou não. Exemplo disso foi o da Sharapova, né? A supercampeã. Ela passou a carreira dela usando uma substância que era utilizada para asma, né? E assim, coincidência, muito atleta é asmático. E essa substância, ela aumentava sim. E justamente, acho que, se eu não me engano, no último ano dela, ela foi detectada com essa substância e ela tinha entrado na lista de dopagem. Ela estava sob análise, né? Que é justamente um desses tipos. Não posso afirmar que estava na mesma classe do que o Maradona fez. Porque o que acontece com esses estimulantes? Eles vão, né?
você começa a hiperventilar, mais oxigenação, tem que correr mais, né? É a questão do midi-chlorian. Para um que é assim, ó. Exatamente. Para um, a força é necessário para eu tomar para ficar mais forte. Para outro, não. Eu quero ter resistência. Para eu ter a minha performance, eu não preciso de força, eu preciso de resistência. Exato. Preciso ventilar mais, preciso ter mais oxigenação. Mas ambos. Agora vamos para. A gente vai passar para a pergunta da galera aqui, Espero tá? que tenha respondido. Pergunta da internet. Pergunta da internet. A primeira, Laura Gouveia, do Paraná, vai perguntar o seguinte para você: até que ponto o uso de esteroides pode ser considerado uma forma de trapaça? Até que ponto? Até que ponto? Bom, o uso dele, olhando se for pelo livrinho, né? Pelo livro de regras, o uso dele já é considerado já uma trapaça. O uso dele já é considerado uma trapaça. Né? E é legal que ele falou trapaça. Então, tecnicamente, o uso dele é doping. Então, ele já está de cara proibido. A outra pergunta aqui de... E eu não estou dizendo que ele não tenha efeito positivo. Pois é, né? Tem nós estamos falando até agora que de fato ele tem, né? Funciona se bem monitorado, vamos dizer. Rogério Simões está perguntando aqui o seguinte: professor doutor, você não acha que deveria ser liberado todo tipo de substância para todo tipo de competição, mas ficaria todo mundo igual? Boa pergunta, é a pergunta de 1 milhão que muita gente, em todas as gerações que eu já passei, faz. É a pergunta também que o Tony Stark fez para o Capitão América. O que é que está por trás? É o homem ou é o armador? Ou é a armadura? É por aí. Pois é, hoje, né? Esse dia de hoje até agora, já existem várias correntes que defendem isso. Já existe, inclusive, o departamento que fizemos lá. Aí seria quem está ganhando é o esporte, é o ser humano ou é a ciência? Pois é. Aí é que tá. Isso é o quê? Talento ou química? Okay. Isso é um dom ou foi fabricado? Né? Então vem essa frase, essa é antiga, né? Dos livros de treinamento, né? O velocista nasce e o campeão se faz. Então você pode nascer realmente com todo o seu potencial genético para ser realmente um campeão. Mas se você não treinar, não adianta. É o que a gente tem falado. Você pode ser o que foi. Eu costumo dizer, se você nasce poodle, você pode tomar o que for, aumentar a sua força, jamais será um pitbull. Não tem como. Você nasceu poodle, você é poodle. Não tem. Então, assim, é aquele lance. Existem as exceções, as aberrações, existe. Né? Na NBA, a gente fala, qual é o nome? Michael Jordan, O'Brien, tá, mas existem nomes na NBA, esse eu gosto dos azarões, como o meu amigo Mike sempre falou, ele gosta de apostar nos underdogs, nos azarões. Spud Webb, mais baixo que eu e enterrava na NBA, atleta de destaque na NBA. Spud Webb, pode pesquisar. Isso é uma aberração. Isso existe. Stephen Curry também é um cara que... É um nome que os Estados Unidos ele é usado, até a gente conhece mais do que outros, porque eles valorizam realmente o que é deles. Isso é uma coisa que os norte-americanos têm a mostrar, ensinar. Steve Prefontaine. Aquele ali, ele sempre falava, eu ganho porque eu aguento mais a dor. Não é que ele era tão bom. E realmente é um monstro. Né? Nome lendário. E a gente tem isso em vários esportes, né? E se for no esporte brasileiro, nossa, aí a Hortência mesmo O que é Hortência? Né? O Mão Santa, você pode falar, tentar ver o nome dele. Como é o nome? Não lembro. Mão Santa. Oscar. Isso aí E quando a gente fala de talento, sendo um brasileiro,
Não é porque o cara é talentoso, não. É porque realmente ali é mito. Eu vou ler mais uma pergunta aqui que já está em livro que você falou aqui, de Gabriel Boavida. Aí, Gabriel Boavida é o nome dele. Se a ciência evoluir ao ponto de criar substâncias que não ofereçam risco à saúde, mas aumentem a performance, você acredita que elas deveriam ser permitidas no esporte profissional? Acho que você já respondeu essa Olha, pergunta. mas é bom, é muito bom. Aí é legal que eu trago o finalzinho da resposta do outro e a resposta para ele. Hoje, como eu falei, existem várias correntes que defendem isso, né? Doping livre, quer dizer, aberto para que todos possam utilizar. Então, todos entrariam realmente. Eu sou de acordo. É por isso que existe o controle de dopagem. Existe o antidoping. E aí responde talvez até algumas coisas que você também colocou em relação a isso aí. O doping em si está sempre na frente. Sempre está na frente. Em termos de tecnologia, porque a detecção de qualquer coisa ou método demanda muito tempo. Quer dizer, a ciência precisa de método para ser comprovado, provado, reprovado, e testado. Enquanto isso, vai aparecendo substâncias que são catalogadas apenas. Substância X, essa não sei alguma coisa. Se tal é um hormônio tal. Foi usado só para o campeonato tal. No próximo ano é outro, e etc. Então, existe um esforço tão grande que aí vem a resposta para ele e para outro, que já foi colocado já, se eu não me engano, tem 2 anos, que é os Jogos Mundiais, né? Que é justamente um Jogos Mundiais abertos para os atletas, tem um nominho específico, High Performance, mas é um bilionário aí que está patrocinando, inclusive, atletas que estejam dispostos a competir na natação, esse atletismo. Ele não vai ser todos os esportes. Mas no puro suco, no que eu quero dizer. Exatamente. É aberto. Para ver até onde vai. Sendo que esse aberto é mais ou menos como o nosso ouvinte aí, muito boa, muito boa. Existe controles também. Porque assim, vai ser aberto, aí então eu vou tomar e o cara morrer durante a... Não é bem assim, não é desse jeito. É como já se faz, mas de uma forma agora não. Ok. Foi o médico dele está sendo, né, acompanhado, ele está sendo acompanhado e será acompanhado por um médico da organização. Mas é algo que assim, não vai ser feito. Não, ao contrário. Agora aqui mais uma pergunta. É a última pergunta aqui, pessoal. Sobre isso no nosso próximo livro. É a última, ótimo. E vai vir aqui para falar. A nossa última pergunta aqui, para não. Tem muitas perguntas aqui, mas essa é uma pergunta muito interessante. Com o avanço da inteligência artificial e os neuroimplantes que visam aumentar capacidades de visão, de força através de neuroimplantes. Na sua opinião, doutor, isto pode ser considerado um doping? Eu implantar um chip para o cara ver melhor e o cara tirar melhor numa Olimpíada, numa prova de tiro, ou botar um chip que ele possa correr mais? Você acha que isso vai ser possível? Vai ter agora o doping eletrônico, ou o doping da biociência? Que perguntaço, muito boa pergunta. Ou vai ter essa Olimpíada ainda? Muito filme. Tá chegando isso, hein? Porque no Japão já desenvolveram uma vacina que o cara enxerga. Saiu já. Um cego tá enxergando com a... refazendo. Mas tem muita coisa já que não é divulgada. Essas implantes é uma delas. As próteses hoje não são implantes e não é à toa que o que ele falou é tema de um filme chamado Bionics. Ou Bionics, vamos bem brasileiro, Bionics, e é nacional. E eu fiquei chocado por ver que foi uma produção, né, com atores brasileiros. E é exatamente isso aí que ele fala. Já existem implantes que com esse nível, tanto para pernas, braço e tudo, e as competições, elas já são também... vamos dizer, já é regulamentado já, né, permitido o uso justamente de atletas com esses biônicos já. Tanto que quem não é biônico tem um ou outro tipo de jogo. Que é uma das ideias que também sempre foi colocada na mesa. Vamos fazer então a Olimpíada com pessoas que estão fazendo uso e outros que não estão. Seria ótimo. Mas nesse caso aí, se fosse
deixar uma coisa universal, eu acredito que fazendo parte do que foi, vamos dizer assim, tido como normal, não será considerado doping. É como a cafeína, quem diria, né? A cafeína era considerada doping. E atletas foram advertidos por conta dessa. Hoje é de quê? Não é. Jesse Owens por ali, naquela época? Não, bem depois, até, se não me engano, até 80, Que é um estimulante, né? até 84, se eu não me engano, Los Angeles, isso aí eu tenho certeza. Um pouquinho depois, a UADA 2000, a Olimpíada... Daí todas essas ínibus, né? Efedrina, tem alguma... Pois é, tem alguma, é uma coisinha mais... É estimulante do mesmo jeito, né? Cocaína, cafeína, efedrina, tudo é uma zina, tem um... mas viu qual é o tanto de cafeína, né, para chegar realmente a ser doping, não é tão produtivo como antes, né? Na época sabia-se, né? Então, eu acredito que com o avançar, isso aí vai fazer parte, viu? A gente vai agora para avanços e perspectivas futuras, né? Novas tecnologias no controle de doping, testes genéticos, biomarcadores, monitoramento contínuo. A biotecnologia como aliada ou inimiga do esporte limpo? Como é que você vê esse panorama aí, desse novo forma de controle de doping? Tudo isso que você falou já é realidade. Já é realidade. Já é realidade. Esses foram realmente os avanços nesses últimos anos. Acredito que o mais recente ainda foi, e tem sido, na verdade, o que chama-se passaporte biológico. Então, os atletas de alto rendimento, aqueles que... Mas até nesse ponto existe também o lado político disso. Alguns atletas são mais testados que outros, não é? Eu tenho exemplo de uma atleta brasileira, sem citar nome, mas eu lembro que ela foi testada em um mês 4 vezes. Se você já fez